Então tá, pessoal, vamos lá. Estou abrindo aqui o material. Então, assim, ó, a história do trabalho, ela é dividida pelos modos de produção, né, que o homem desenvolveu ao longo da história. Tá? Então, esses modos de produção, a gente vai chamar o primeiro de trabalho primitivo, lá na época das cavernas, né, o modo como o homem, de certa forma, trabalha, porque ele não tem essa consciência de que aquilo que ele executa durante esse período histórico seja trabalho, né? Principalmente vendo nos moldes como a gente vê hoje, né? Então, o primeiro seria o trabalho primitivo, e o segundo que nós vamos ver vai ser o trabalho escravo, depois vem o feudal, lá na época do sistema feudal, o capitalista, que é o que mais nos interessa, e o comunista, na verdade, a gente não vai chegar a falar, mas ele seria o último modo de produção. Então, para nós, que mais nos interessa é essa evolução do trabalho primitivo, passando pelo trabalho escravo, depois indo para o feudal, e aí chegando no capitalista, que é onde a gente mais vai concentrar o nosso estudo. Porque é o sistema que a gente vive até hoje, né? Então, assim, o trabalho primitivo... O pessoal tá vendo o material? Conseguindo enxergar? Carla, só faz uma gentileza. Agora tá. Só coloca no modo de apresentação, porque está aparecendo do ladinho ali. Sim. Deixa eu ver aqui qual seria. Embaixo, Leitura, apresentação. Ok. Já vai abrir aqui. Foi? Não. Aqui deu. Agora deu. Tranquilo. Tá ótimo. Tá. Então, pessoal, o que a gente pode afirmar é que o trabalho ele é tão antigo como o homem. Desde que o homem tem origem, de certa forma o homem trabalha, né? Mas lá na época primitiva ele não tinha consciência de que aquilo que ele executava no seu dia a dia era um trabalho, né? Então o trabalho primitivo é o primeiro modo de produção. Como que funcionava isso? O homem, através das mãos, ele vai contra os meios físicos, né? Então ele utilizava as mãos para a construção de ferramentas que eram feitas de pedras, espinhos e pedaços de lascas de árvore. Então, eles pegavam na própria natureza, nessa matéria-prima, e construía ferramentas. Mas isso tinha um objetivo, tá? O homem precisava saciar suas necessidades básicas. E quais eram as necessidades básicas? O homem precisa se alimentar, né? A gente sabe que se a gente não se alimentar, a gente acaba por morrer, né? Então, a primeira necessidade era se alimentar, a segunda era abrigar-se, né? Obviamente que eles não tinham casas naquela época, né? Então eles faziam um abrigo para que eles pudessem ter um mínimo de conforto, né? Para que eles não adoecessem, não contraíssem nenhuma peste, enfim, daí eles faziam os abrigos e também era uma forma de utilizar essas ferramentas para combater os seus inimigos. Então, as primeiras ferramentas, a gente pode ver ali embaixo, né? Ali uma enxada e foicinha de pedra, também facas em pedra, colheres, né? Lá para utilizar para alimentação, e machados em pedra com cabo de madeira. Então, era bem realmente rústico, né? As primeiras ferramentas. E aí tinha esse condão de suprir as necessidades básicas do homem, que eram essas: alimentar-se, abrigar-se e combater os seus inimigos. Tá? Deixa eu ver se eu consigo passar. Ixi. Será que eu tô certa aqui? Tá certo, André. E daí fala da agricultura e da pecuária, né, Carlinha? Aqui é 2, isso. Deixa eu só ver aqui. Ó, passou demais, peraí. Já aumento aqui. Então assim, ó, ainda nessa primeira fase do trabalho primitivo, havia uma divisão de trabalho. Como é que se dava essa divisão? Era dividida por sexo e gênero, né? Gênero feminino, masculino. Sexo e idade. Então, os homens, eles faziam aquela atividade, né, que necessitava um pouco mais de força, que seriam as atividades de caça e de pesca,
e as mulheres, elas trabalhavam na coleta de frutos e vegetais. Então, dessa forma cooperativa, os homens e as mulheres trabalhavam, né, naquela sociedade primitiva, né? Como eu falei para vocês, eles não tinham consciência de que isso era um trabalho, porque eles faziam isso de forma espontânea, em razão da necessidade que eles tinham de se alimentar, né, que a gente já viu, abrigar-se e também de se defender contra os inimigos, né? Então, essa é a primeira divisão de trabalho lá na época primitiva, dividida entre sexo e idade, né? Onde os homens exerciam atividade de caça e pesca e as mulheres trabalhavam na coleta de frutos e vegetais. Então, o que aconteceu? Com o passar do tempo, até com a invenção do fogo, o homem começou a trabalhar esses instrumentos, tá? Melhorar esses instrumentos, né? Então surgiu daí também as primeiras arco e flecha, lanças, né? Até com o advento do fogo, eles passaram a colocar o metal no fogo, né? E aí, por exemplo, na lança eles conseguiram fazer, né, uma lança pontiaguda, né? Então, assim, nessa já vem uma segunda fase, né? Que eles começaram a aprimorar esses instrumentos, para quê? Para melhorar a qualidade de vida deles, né? Assim como dominar a agricultura e a pecuária. Então, como é que funcionava essa parte de agricultura e pecuária? Então, eu brinco assim, que o homem, ele tinha, assim como nós, né? Vocês devem ter também os animais de estimação. Aí, o homem tinha lá o cachorrinho, o gatinho, tinha os passarinhos, tinha, enfim, milhões de animaizinhos, né? Mas daí o homem tinha um porquinho. E aí aquele porquinho foi ficando gordinho, foi ficando gordinho. E aí um dia o homem resolveu comer o porquinho. Mas é brincadeira minha. Na verdade, o que aconteceu? O homem, ele começou a dominar aquela agricultura e a pecuária, porque o homem não é burro, né? Eles começaram a ver assim que o clima, o tempo, para determinada terra dava tomate, em outra dava abóbora, enfim. E aí eles começaram a ver, perceber como é que funcionava, né? E aí começaram a dominar aquela agricultura, e aí começaram a, a adquirir, né, a colher aqueles alimentos para sua subsistência, e também na pecuária, né? Também, que nem eu brinquei, o bichinho lá que ele tinha, acabou por virando alimento, né? Assim como a gente, hoje em dia, né, há muito tempo, já faz parte da história. A gente come, né, o boi, enfim, come os peixes, enfim, isso tudo para saciar essas necessidades básicas lá, desde a época do trabalho primitivo, tá? Então, utilizou os animais para subsistência e agricultura. Pode falar. Verifica no teu celular se não tem ninguém querendo entrar. Vamos ver aqui. Só um momentinho, pessoal. É que tem alguns alunos não estão conseguindo entrar. Tô achando o Meet aqui, peraí. Fechou aqui, bloqueou, eu acho. Vamos ver. Eu não sei se eu entrei no Meet de forma correta. Peraí que eu vou voltar Eu ali acho que só na aula para ver se volta tem na mais aula, alguém. né, assim. Desculpa, gente, mas é que o primeiro dia é meio complicado, assim. Link novo é meio... Olha, para mim não tá aparecendo. Aluno novo. Tem mais alguém além do Emanuel? Tem o Matheus, tem o Fábio, que não estão conseguindo. Meu Deus. Deixa eu te mandar uma fotinho da tela, porque para mim não aparece. Não sei se eu tô no lugar certo. Não, tu tá... Ele deveria entrar aqui. Vamos ver hoje, depois que terminar a aula, a gente... Será que eles não estão? Eles não estão no link errado, de repente? Já mandei o link certo para eles. Tem que ter alguma coisa.
Para mim, se aparece pela tela, não tem nada. Mas é como é que uns alunos entraram, outros não, né? Isso é meio complicado. Pois é, eu acho que eles estão executando, de repente, de alguma forma Não, errada. vamos ver, né? Vamos ver. Te enviei, Caio. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Posso ir tocando? Deixa eu ver. Só um pouquinho, cara. Uhum. De fato, não tem ninguém. Estranho isso. Vamos ver o que vamos. Depois de terminar a aula, a gente vê o que dá para fazer, tá? Vamos tocando. Vai tocando. Tá ok. Tem que ter a aulinha deles. Tá. Então, pessoal, através dessa forma aí, que o homem dominou a agricultura e pecuária, né? Eles passaram a se reunir em comunidades, né? E começaram a compartilhar esses alimentos, né? Esses alimentos que eles colhiam e também que eles caçavam e pescavam, tá? E aí, como a gente viu, né, passou a criar animais para a sua subsistência. Então, não esqueçam da história do porquinho. Com o tempo, a comunidade primitiva acabou surgindo uma terceira divisão através da arte de fundir metais, a gente já viu, e surgiu os primeiros ofícios, né, as primeiras profissões, né, que se tem notícia, que seriam a de tecelão e de oleiro e uma modesta indústria artesanal. Ali, oleiro, pessoal, até eu pesquisei bem, até, é aquelas pessoas que fazem vasos com barros. Então, elas pegam essa matéria-prima do barro e trabalham em cima e constroem, inventam produzem, né, vasos, enfim. E aí também uma modesta indústria artesanal. Então, quando eu falo indústria, é importante que vocês não pensem na indústria que a gente vê hoje, né? Ah, não, minha professora falou que lá na época primitiva tinha uma indústria artesanal. É uma indústria, assim, muito precária, né? Então, é uma indústria que vocês têm que pensar para a época, lá na época primitiva. Então, eles começaram a fazer os primeiros produtos de forma artesanal, que, como a gente já viu, o homem, ele executava esse trabalho dele primitivo através das mãos, né? Então, utilizava, ele dizia, as mãos para trabalhar em cima do seu meio físico, né? Então, surgiu essa indústria artesanal. Então, isso é uma característica própria do trabalho primitivo, né? O trabalho artesanal surgiu lá no trabalho primitivo e ele vai ainda persistir mais um pouco mais adiante. Então, pessoal, o que aconteceu com o trabalho do primitivo, né? Então, assim, esses homens primitivos, eles trabalhavam de forma igualitária, né? Não havia, assim, divisão, né? Eles trabalhavam todos juntos, trabalhavam em comunidades, então, por que se extinguiu esse regime primitivo? Porque o homem começou a ter uma certa ambição, assim, então eles passaram a estocar alimentos e riquezas da época, né? E aí começou a estabelecer uma hierarquia. E aí não foi legal. E aí essa hierarquia, né, fez com que o regime primitivo ele desse um fim. E aí a gente já vai para o nosso segundo modo de produção, que é um dos que eu mais gosto de trabalhar. Se lá no primitivo a gente já tinha a divisão de homem e mulher, né, aqui vai ser diferente, né? Também a gente vai ter dois personagens, assim, do nosso regime de escravidão. E é importante que vocês saibam que nesse regime de escravidão começou a surgir as relações de poder. Então, esses nossos personagens, eles vão ser trabalhados envoltos nessas relações de poder. O que vai acontecer? Um vai ter muito poder e o outro não vai ter nada, tá? Então, a gente vai ter o senhor dos escravos, que tem muito poder, e a gente vai ter os escravos que não têm nada de poder, tá? Esse trabalho lá na época do regime da escravidão, a gente já sabe, né? A gente tem o senhor dos escravos, que não trabalhava, né? E o escravo que trabalhava muito. Então, ele tinha, ele que movimentava aquela sociedade daquela época, né? Por quê? Porque é através do trabalho que se movimenta uma sociedade. Então, era ele que ia atrás do alimento, era ele que poderia fazer ali o trabalho doméstico que a gente vê nos filmes, que a gente vê nos quadros,
né? Aquele escravo lá, à mercê do seu senhor do escravo, né? E também poderia construir palácios, assim, quando se pensa em trabalho no regime da escravidão, qualquer tipo de trabalho, quem exerce é o escravo, tá? Então, assim, ó, então havia essa divisão, que nem eu falei para vocês, entre homens livres, que seriam o senhor dos escravos, e os próprios escravos, tá? Que assegurava a realização de todas as tarefas necessárias de funcionamento da sociedade e da economia, tá? Por quê? Porque só o escravo trabalhava. O que fazia o senhor dos escravos? Gente, era uma vida maravilhosa. Eles se dedicavam ao ócio. Já ouviram falar em ócio? Talvez vocês nunca tenham ouvido falar essa palavra, ócio. E aí, eu brinco, né, que eu costumo procurar em algum lugar em que vocês possam se lembrar. Então, eu gosto de tudo que é tipo de música. Então, tem uma música que chama Você Me Deve, lá dos Racionais, que diz assim: no fundo da boate, ampliando os negócios, matando o dragão da preguiça e do ócio. Gente, o ócio, tá, que se refere nessa música dos Racionais, é não fazer nada. Então, o senhor dos escravos, ele não fazia nada. Tá? Para ele ser rico, era um requisito básico que ele tivesse uma vida ociosa. Ser rico era não fazer nada. Ele contemplava tudo aquilo que o trabalho do escravo trazia para ele. Se o escravo fazia um palácio, ele, que lindo meu palácio, meu rio, que desgraça, né? Ninguém merece. Nossa Senhora da bicicletinha. Imagina, o escravo faz tudo e o cara se senta lá e fala: nossa, que linda a minha casa, o meu palácio, ou meus rios, enfim, o que fosse construído era em razão do trabalho escravo. Então, para ser rico naquela época, era necessário ser ocioso, tá? Porque o senhor dos escravos nada o faziam. Eles viviam no ócio, tá? Então, pessoal, esse trabalho na antiguidade, lá mais precisamente na época lá de Roma, ele representava. E aí vocês pensam em tudo que for ruim para aquela época, tá? Esse trabalho da antiguidade executado pelos escravos, ele representava dor, ele representava submissão, tá? Por quê? Porque o escravo era submisso do seu senhor de escravo, tá? Ele representava punição, porque ele não podia acordar de manhã e dizer assim: olha, não vou trabalhar, não tô afim. Hoje eu tô doente. Vou mandar um atestado lá pro meu chefe. Não existia isso, tá? Ele era obrigado aí, né? Senão ele sofria as mais severas punições, como a gente já viu em filmes e tal, né? Que eles recebiam açoites, enfim, né? Então, assim, ó, quem é que trabalhava naquela época da escravidão? Primeiramente os escravos, né? E aí quem mais era pobre, né, naquela época? As pessoas que não podiam pagar os impostos. E também os vencidos nas batalhas. O cara que perdesse uma batalha, ele era igualado nessa condição de escravo. Então ele ficava, né, nesse status como se escravo fosse, tá? Então eu vou perguntar para vocês: era bom trabalhar naquela época? Não era bom, né? Então o trabalho não era dignificante, a pessoa não tinha orgulho de dizer que trabalhava, né? Todo mundo queria ser rico e ocioso, né? Ter riquezas e contemplar tudo aquilo que a pessoa tinha arrecadado ao longo da vida, né? Ninguém queria ser escravo, né? Eu não quero ser escravo, ser açoitado, ser humilhado, ser submisso, não quero. Mas aí, pessoal, a escravidão para a época, ela era tida como justa e necessária, né? Porque, obviamente, quem mandava achava que aquilo era justo e que necessário. Imagina, se eu não punir aquele escravo que não quer trabalhar para mim, né? Vai virar uma bagunça, tá? E para ser culto era necessário ser rico e ocioso. Então são todos sinônimos. Quem era senhor de escravo era culto, era ocioso, né? E por aí vai. Então, pessoal, esse trabalho ele é associado a dor, sofrimento, punição, submissão. Ele tem origem lá do latim, tá? E ele é associado a um instrumento de tortura, tá?
Esse instrumento de tortura, eu até anotei aqui para vocês, não sei se vocês conseguem enxergar. Fiz aqui um quadrinho. Esse instrumento de tortura chama-se tripalho, tá? Ele é um instrumento formado por a gente aqui para nós, a gente já fala trilegal, né? Tripalho e trilegal. Uma vez me perguntaram, trilegal é 3 vezes legal? É mais ou menos isso. Tripalho, gente, é 3 vezes, né? O palho, que seria uma madeira, né? Então, são 3 estacas de madeira, tá? Formando uma pirâmide, tá? Usado na antiguidade pelos romanos para torturar escravos, homens livres que não podiam pagar os impostos e também, conforme a gente viu, lá os vencidos nas batalhas, tá? Então, do tripalho surge a nossa palavra trabalho. É importante que vocês saibam que o escravo, ele era apenas uma coisa. Lá no direito a gente chama como res. Res quer dizer coisa, tá? Coisa, gente, o que é uma coisa? É uma caneta, é um pedaço de papel, né? Um tapete, um celular. Então, esse status de coisa, pessoal, quer dizer que esse escravo não tinha direito nenhum, porque ele não era tratado como sujeito de direito, e sim uma propriedade, né? Uma coisa, eu sou dona do meu celular, esse celular é meu, então ele é uma coisa. Então, olha que absurdo. Então, o escravo não era gente. Então, se ele não era gente, não tinha direito nenhum. Eu costumo até brincar que eu coloco na prova, o escravo tinha poucos direitos. Não, não. Ele tinha direito nenhum, né? Ele era uma coisa. Então, ele era de domínio lá do seu senhor dos escravos, tá? Ele não tinha direito nenhum, a só trabalhar, tá? Então, assim, vamos ver aqui. Só ver. Então, chegou um momento, né, em que a escravidão já não estava mais sendo legal. Os donos dos escravos acharam que, olha que absurdo, vamos continuar nos absurdos aqui. O dono dos escravos diz assim, não, está me dando prejuízo, tem que alimentar, tenho que dar moradia, estou morando aqui na minha casa, enfim. Então, pessoal, chegou um momento em que o regime da escravidão não foi mais interessante, né, para o senhor do escravo, e também o escravo, vocês vão me dizer, será que ele queria continuar naquela condição? Ou ele queria poder, através da sua força de trabalho, adquirir riquezas, poder ter a sua moradia? Ou eles queriam ficar na escravidão? Não, eles queriam sair daquilo ali, né? Então, assim, obviamente, eles não tinham interesse, né, em continuar nessa condição de escravidão, e o senhor dos escravos também achou que não era mais, né, proveitoso esse trabalho e acabou extinguindo, assim, né, vamos ser mais sucinto, no regime de escravidão acabou terminando, tá? E aí surgiu também, deixa eu ver aqui, uma revolução social, né, iniciada pelos próprios escravos, acompanhada pelos segmentos mais pobres Sim, da prof. população. Oi? Aqui no Brasil não foi muito assim, né? A escravidão acabou contra todos os senhores de escravos, né? Ele teve Sim. ali a Lei Áurea e quase ninguém era a favor daquilo, né? Foi se imposto pela monarquia da época, né? Exatamente, isso mesmo. Até eu ia te perguntar quem é que tá falando? É a Nathalie. Beatriz. A Beatriz, desculpa. Beatriz, já que tu tocasse nesse assunto, tu acha que a escravidão naquela época foi bom para os escravos? Claro que não, né? Eu vejo assim, mas óbvio que não era bom, né? Isso é inevitável, assim, não tem nem questionamento, quando né? houve Quanto a isso. a Lei Áurea, que eu te pergunto é quando houve a Lei Áurea, que eu brinco que abriram os porteiros, soltaram os escravos todos. Tu acha que foi bom para o escravo aquela Lei Áurea? É que no caso ali,
essa lei ela foi feita para libertar o escravo, mas não pensado o que, que vai fazer com a pessoa, né? Adorei, Então, adorei, coração. Pessoal, as pessoas têm a falsa ilusão de que a Lei Áurea foi benéfica. Vocês imaginam é uma que eu pessoa que vejo não assim, tinha um na minha trabalho? família, o meu tátaro, ele era escravo livre, né, que chama, que a mãe dele, Sim, no caso, era escrava e ele já nasceu livre. Então, na minha família, assim, tem várias histórias, mas ele era igual, legal. entendeu? Ele continuava Sim, sendo escravo. A diferença é que ele tinha um sim, papel uma dizendo que ele era condição. livre, mas o trabalho continuava sendo feito. Que absurdo. É bom, é isso. Muito obrigada pela contribuição. Nada. Podem me interferir, tá? Então, pessoal, por aí terminou o regime de escravidão, né? E surgiu um novo sistema, né? Que a gente vai chamar de feudal, que é uma nova formação econômica, política, social, né? Então, nesse sistema feudal, pessoal, surge o homem deixa de ser uma coisa, tá? E ele passa a ter alguns direitos, mas são direitos assim muito limitados. Por exemplo, o servo, né, que era o personagem. Aqui a gente viu lá no Primitivo tinha dois tipos de personagens, né, que seria o homem e a mulher, lá, e depois vem no escravo o senhor feudal e os escravos. Aqui no sistema feudal, a nossa sociedade ela vai avançar e vai surgir umas novas figuras, tá? Mas o principal aqui para nós é o servo, que é aquele que tá no extrato mais baixo da nossa sociedade, tá? Então, assim, ó, esse servo, ele tinha pouquíssimos direitos, né? Já dá vamos dizer assim, ó, sabe aquele jogo da vida, avance três casas? É mais ou menos isso. Então, assim, ó, ele é livre? Não, ele não é livre. Ele tinha poucos direitos. Por exemplo, ele tinha o direito de se casar. Grande coisa. Mas, enfim. Então, assim, ó, os direitos eram limitadíssimos, tanto é que o servo, né, ele poderia ser assim, convocado para a guerra, né? E convocado nesse termo aqui para a época, não era convocado, se eu quero, eu vou, não, ele ia, obrigado, né? E também, assim, ele poderia ser emprestado, tá? Mas emprestado para quê? Emprestado ao trabalho. Então, o que ali é a parte da nobreza, né? O senhor feudal, no caso, ele pegava e emprestava o seu servo para uma outra pessoa mediante um contrato. Então é a primeira vez que a gente está falando sobre contrato, né? Tá, um contrato para a época. Então ele emprestava. E vocês vão me dizer, ele era livre? Não, ele era obrigado a ir para a guerra. Ele era obrigado a ir trabalhar para uma outra pessoa que não era o seu senhor, né? Então, realmente, os direitos que ele tinha era muito limitado, tá? Então, a sociedade feudal é dividida entre os senhores, que eram os donos das terras, os servos, tá? Que eles trabalhavam em troca de moradia e proteção. Então, eles tinham a terra dele? Não, eles não tinham. Eles trabalhavam na terra do seu senhor, né? E aí, parte daquilo, se ele tivesse uma horta, parte daquilo que ele produzisse, ele tinha que devolver para o seu senhor feudal, né? Então, assim, pessoal, aqui é importante que vocês saibam que no sistema feudal ele nada mais é que um tipo de escravidão, tá? Mas uma escravidão mais branda. É uma escravidão mais leve, né? É como eu disse para vocês lá no jogo da vida, é avançar três casas, né? Então, assim, deu uma melhoria de vida para ele, mas ele ainda segue num sistema de escravidão, mas uma escravidão mais leve, tá? Então, ele não tinha liberdade de ir e vir, por exemplo, se ele quisesse trabalhasse no campo, ele quisesse ir para a cidade, ele tinha que pedir permissão, tá? E então essa liberdade deles era bem limitada, tá? Então aqui o sistema feudal é um sistema intermediário entre a escravidão e o trabalho livre. Ele está caminhando em direção ao trabalho livre, ele ainda não é livre, né? Infelizmente. Aqui dentro do sistema feudal, pessoal, só vou botar aqui, peraí. Aqui tem um quadrinho aqui que a gente pode ver uma pirâmide, né? Que representa lá a sociedade lá no sistema feudal, lá no topo a gente tem o senhor feudal,
tá? Que é o todo-poderoso senhor feudal. E o clero, pessoal. Clero, para quem não sabe, é a igreja. Inclusive, aqui nessa época, a gente pode ver, através dos filmes, as maiores barbáries, né? Que a igreja cometeu em razão da fé, né? Então, a igreja tinha um poder muito grande nessa sociedade, tá? Poder de vida e morte, tá? Cuidava da espiritualidade e da intelectualidade. E embaixo nós temos os nobres e guerreiros, que davam proteção aos servos, né? E lá embaixo, né, os nossos queridos servos sofrendo, né? Na mão dos senhores feudal, do clero, e aí estão lá no extrato mais baixo da sociedade. Deixa eu só voltar aqui dentro ainda do sistema feudal. A gente vai ver que surge as corporações de ofício ou associação de artesãos. O que é importante falar sobre as corporações de ofícios? O que seria isso? As pessoas se uniram em razão de uma profissão, por exemplo, a Associação dos Artesãos, tá? Depois tinha a Associação dos Ferreiros, tá? Então, as pessoas se uniram para quê? Para criar regras a respeito daquela determinada profissão, tá? Então, a gente tinha lá o mestre, né, que era uma pessoa um estudioso sobre aquela determinada profissão, pessoa muito respeitosa, né, por aquelas pessoas que integravam as corporações de ofício. Então, ele ao longo do tempo, ele tinha a função de ensinar as pessoas sobre aquele ofício, né, e ele determinava quais eram as regras para exercer aquele trabalho, né, como que ia funcionar. Então, aqui a gente já começa a ver ali, bem devagarinho, as primeiras regras, né, as primeiras normas a respeito de um trabalho, tá? Então, através dessas corporações de ofício, mas o que aconteceu, gente? Essa corporação foi criando um poder muito grande dentro daquela sociedade, porque eles se uniram, né, em razão de uma causa. Então, assim, lá pelas tantas, os reis, né, começaram a achar que aquela corporação, ela exercia uma influência sobre a sociedade e que aquilo era muito perigoso, né. E aí, obviamente, veio a extinguir as corporações de ofício, também surgiu a Revolução Francesa, com seus ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, e isso respingou, né, esses ideais de igualdade, né, fraternidade, enfim, e aí começaram a ver que aquilo lá não funcionava mais, que não deveria haver essa semi-escravidão, porque o sistema feudal é isso, é uma semi-escravidão. E aí começaram, as coisas foram se expandindo, né, aqui começaram a surgir grandes empresas, e aqui também grandes empresas para a época. O que seriam isso? A gente já viu em filme. As embarcações trazendo mercadorias vindas da Europa, foram criadas pequenas bancas em torno dos palácios para venda de material. Daí vinha especiarias, ouro, enfim, e as pessoas, como é que vendia isso, né? Porque não tinha moeda na época, né? Não tinha o real. Então, como é que funcionava? Se fazia através do sistema de trocas, né? E vocês vão me dizer, mas quanto que valia um saco de café? Café era caro para a época. Equivale a quanto de tecido? Eu não sei dizer para vocês, mas era assim que funcionava. Eles criaram uma forma que eles pudessem trocar essas mercadorias, né? E isso acontecia em volta dos mares ali, onde eram criadas pequenas bancas. Começa a surgir o comércio no nosso mundo, né? Então, começou assim, no sistema feudal ainda, né? Esse sistema de troca, até legal de contar para vocês, que nessa época veio daí a nossa palavra salário, porque o sal, na época, ele era uma especiaria, assim, muito nobre, porque eles descobriram que através do sal, eles poderiam conservar as carnes, foi a primeira forma de conservação de um alimento. Então, assim, o sal, ele era muito valioso, né, em razão dessa conservação da carne, e aí surgiu daí nossa palavra salário, né, interessante. Então,
Vamos ver aqui. Então, a burguesia, a classe portadora do novo sistema de produção, precisava de um mercado livre. Ah, sim. Como eu falei para você, surgiram essas bancas, começaram a trocar as mercadorias. A burguesia queria que as pessoas saíssem da parte rural e fossem para as cidades, porque precisava dessa força de trabalho, né? Mas para isso, pessoal, esses servos tinham que ser livres, né? Eles não podiam ter restrição em nenhum direito, né? Então, para todo mundo era interessante que se extinguisse o sistema feudal, porque surgiu esse anseio, né, do sistema capitalista, né, do surgimento do comércio, enfim, e aí necessitava que os homens fossem livres e emancipados da servidão e sem propriedades. E, obviamente, que o servo queria adquirir a sua morada. Ele queria ter a sua casa, ele queria poder plantar, ou colher, ou executar qualquer tipo de trabalho, e ficar com essa riqueza para ele, porque ele não queria dividir mais isso com ninguém, tá? Então, foi assim que se extinguiu, pessoal, o sistema feudal, né, porque estava todo mundo descontente, né, ali fala desde os servos da gleba, os pobres das cidades, vítimas da miséria, humilhação e todo tipo de desaforo, até os homens da ciência, escritores avançados, tá? E aí surgiu a Revolução Francesa, e aí entrou de carrinho, derrubou o sistema feudal. E aí surgiu o nosso sistema capitalista, que é o sistema mais importante para nós, porque ele gerou as mais diversas formas de trabalho para os homens, né? Então, ele teve início lá na Idade Média, com as caravanas que apareceram no tempo das cruzadas, onde começaram a busca por mercadorias e trocas comerciais desses produtos que eu falei para vocês, que vinham da Europa, que ficavam em volta faziam as cabaninhas em volta dos palácios para vender esses produtos, tá? Então, é assim que começou lá, deu origem ao nosso sistema capitalista, tá? Vamos ver aqui. A gente já falou sobre corporações de ofício, surgiu a figura do banqueiro aqui, já no regime capitalista, a gente já começa a pensar em moeda, né? Então, pessoal, aqui que vocês precisam saber é que tudo até aqui era feito de forma artesanal, tá? Lá na época dos primitivos, na época dos escravos, tá? Lá no regime feudal. Então, o homem usava a sua força de trabalho de forma manual, tá? Mas aqui, tudo passa a ser produzido em massa. Surgem as fábricas, né? O trabalho artesanal é substituído pelas máquinas e pelo trabalho assalariado, tá? Então, como que era esse trabalho? Gente, esse trabalho era horrível, tá? Vamos ver aqui a manufatura dá lugar à fábrica, onde se concentrava um grande número de trabalhadores assalariados, operários que trabalhavam durante muitas horas, e eu falo muitas horas mesmo, tá? Em condições desonrosas, as pessoas não podiam sentar, as pessoas não tinham descanso, tá? Para se alimentar, muitas vezes, se alimentavam ali de frente para a máquina, em pé, era horrível, tá? Não podendo usufruir de nenhum direito, tá? Eles não tinham direito de, eu vou tirar férias, eu vou fazer um intervalo. Que isso? Não existia isso, tá? Então era um trabalho duro, sem condições de higiene. Eles usavam proteção, as EPIs? Não existia isso, tá? Morreu, substituir por outro. Simples assim, tá? Então, esse trabalho exigia um enorme esforço físico e mental por parte do operário. As pessoas ficavam doentes. A gente vê aí depressão do trabalho, né? As LERs, doença por esforço repetitivo. Pois é, isso aí tinha aos montes, né, nesse início do regime capitalista. Então, essas condições desonrosas, miseráveis em que estavam expostos os operários, fez despertar revoltas e greves. Olha, primeira vez que a gente fala sobre revoltas e greves, porque o homem se deu conta que precisava se unir e buscar os seus direitos, que aquilo não estava certo, não era normal trabalhar daquela forma, né? E que ele pudesse lutar por melhores condições de trabalho.
E aí os trabalhadores passam a ser representados por sindicatos, né? Sindicatos de categoria, que passam a lutar pelos direitos desses trabalhadores. Carla, eu Aí, posso interromper um pouquinho? pode? É, Tá até no finalzinho já. queridos, assim, ó, a professora Carla está mostrando a evolução do trabalho, né? Mas isso também é a evolução do ser humano, tá? Não se restringe. Pensem na evolução do ser humano como um todo. Ele começa lá como nos povos primitivos, e ele é um povo isolado, tem seus clãs, né, suas tribos. Depois ele já vai para uma cidade, né, ele já vai construindo uma cidade, trabalha ainda no campo, e assim, ó, aos poucos, ele vai evoluindo. Isso é uma evolução do ser humano, né? Para nós chegarmos aqui hoje, como nós estamos, foi necessário isso. E quando a Carla fala que as pessoas eram sacrificadas, agora mesmo falava que as condições de trabalho eram horríveis, né? Aí, tipo, pobre, coitados, pobre das pessoas. Mas, gente, assim, ó, o sentimento das pessoas não eram iguais aos nossos. Eles não conheciam esse bem-estar que nós conhecemos. Aos poucos, eles foram vendo que existia um outro meio de vida, um outro meio de melhoria, né, das suas condições físicas, psíquicas, né, sociais. Mas até então o homem era embrutecido, né? Somente assim, ó, com o passar do tempo, que foi se delapidando, né? Melhorando o sentimento, as emoções, né? Nessa época, as pessoas tinham 500 filhos, mas não era porque queriam ter uma família, aquela coisa assim, não, é porque eu preciso de trabalhador. Muitas vezes os filhos eram os trabalhadores, criavam as crianças, né? Tinha famílias que tinham 10, 15, 20 filhos para trabalhar, né? Trabalhar no campo, trabalhar, gerar renda, né? Então, assim, ó, a situação, né, no decorrer do tempo, ela foi se dilapidando, ela foi se tornando mais branda, tá, meus queridos? Carlinha, assume aí, só um... Tá, ok. Aí, pessoal, a gente até costuma ver um filme, né, quando a gente vê esse sistema capitalista, vocês talvez já tenham visto, que é o filme Tempos Modernos, né? A gente tem um trecho do filme, né, que eu costumo utilizar em aula, não é o filme todo, mas que a gente pode extrair bem como é que funcionava esse início do regime capitalista, né, que é o Chaplin lá dentro da fábrica, sofrendo, né, num trabalho mecanizado, através de esforço repetitivo, sem condição de proteção de trabalho, né, não utilizava nenhum tipo de proteção, e aí ele tem um surto nervoso, né, em razão do trabalho, vai parar no hospício, fica louco, enfim. Então, assim, esse filme, às vezes fala, história de novo, mas é um filme extremamente importante, porque a gente consegue perceber exatamente como que funcionou aquele regime capitalista lá no início, né? Ali até mostra aqui na foto para vocês aqui uma greve, né? Uma reunião dos trabalhadores em busca dos seus direitos, até a gente pode ver ali igualdade, liberdade ou morte. Então, assim, já são os preceitos lá da Revolução Francesa, né, que a gente sofreu, né, os respingos, assim, que graças a Deus, né, trouxe melhorias, né, pro nosso trabalho, né. Então, Cândida, aqui do meu PowerPoint é isso. Tá, pode passar o SAG, então, só mostrando, né? Pessoal, além dos PowerPoints da professora Carla, vão ficar disponíveis, né, os conteúdos do Saga, como a gente está acostumado. Eu vou mostrar aqui para eles. Como a gente está acostumado. Tem os vídeos, né? Tem o material, fica até no domingo. Lá no Saga, pessoal, até vou entrar aqui para que vocês possam ver.
tem uma história do trabalho, ó. Não, perfeito, perfeito. Eu abri aqui para eles verem o livro, que vocês, na verdade, o que eu fiz hoje foi só só um resumo, né, pessoal, para a gente poder avançar, porque vocês têm que ter uma base para a gente poder chegar depois nas nossas leis, tá? Então, aqui também tem um filmezinho aqui no Dica do Professor, de 4 minutos, e aí fala um resumo também do que foi falado aqui na história do direito do trabalho. Mas aqui que a gente viu, gente, é só faltando aqui a história do trabalho no Brasil, mas a gente vê amanhã. A gente pode ver um pouco já o surgimento das leis lá na época do Getúlio Vargas. Aqui vai entrar o filmezinho. Então, assim, ó, junto com toda essa mudança, né, na questão trabalhista, né, na questão de vida mesmo do ser humano, aí vocês veem o quanto a administração é importante, né? A importância da administração naquele contexto de melhoria da qualidade de vida do ser humano. Então, assim, é importante saber que a evolução do ser humano está ligada à evolução da administração. Tá? Ela só tem que botar a questão da mixagem, né, ali para o pessoal poder escutar, tá? A gente vai passar o filme? Dá tempo sim, de passar? Dá tempo, sim. Pode passar. Pode passar. Vamos dando uma olhadinha. Então tá bom. Tá. Essa é a dúvida. Eu vou... Só passar a mixagem. Botar a mixagem, é rápido também, né? Então, assim, quando eu dou a disciplina de fundamentos da administração, eu chamo muita atenção para isso, né, pessoal? Que a administração, ela evolui juntamente com o homem, tá? Se não é a administração, nós não estaríamos hoje aqui, né? Não é configuração, tá, Carlinha? Configurar. Então, assim, nós não... Estava no de baixo. Tá, perfeito. Então, assim, então, nós somos, assim, eu sempre digo para os meus alunos, né, que nós estamos num momento muito abençoado, né? É um momento que a gente tem tudo, gente. Nós chegamos a um momento em que com uma tela, tu conhece todo mundo, né? Tu pode trabalhar de casa, no conforto do seu lar. Então, essas coisas, assim, que, de fato, vão fazer a diferença para um mundo melhor, né? Mas foi sacrifício mesmo, houve o sacrifício, houve muitas mortes, né? Muita gente morreu porque não tinham condições, muitas pessoas ficaram até debilitadas, né, gente? Sem braço, sem perna, porque as condições eram cruéis, né? Mas, graças a Deus, a gente hoje tem dias melhores, né? Dias melhores, porque houve essa evolução. Se não tivesse havido tudo isso, nós não estaríamos hoje aqui, né? Então, para ver o quão importante foi, né, as pessoas do passado. Carla, pode botar para rodar, tá? Quão importante foi essas pessoas do passado, né? Teve, não sei se foi a Nathalie ou a Beatriz, que falou sobre o bisavô, eu acho, né? Que foi escravo. Vamos conversar sobre história do direito do trabalho. O século XXI tem sido caracterizado por mudanças
profundas na área trabalhista. Para melhor compreender as mudanças atuais, precisamos conhecer um pouco de sua história. Já dizia Heráclito que o homem que banha no rio pela segunda vez, nem o rio será o mesmo, nem a água mesmo, e tampouco o homem será o mesmo, pois já terá amadurecido. Assim, acontece com o direito do trabalho. Entretanto, não vamos nos aprofundar nos estudos da história do direito do trabalho, mas apenas en passant. Tem um Desde os delayzinho aí, né, no tempos vídeo. primitivos até a Constituição atual. No início, o homem trabalhava com suas próprias mãos. Plantava, caçava, tudo dependia das mãos, das ferramentas que praticava com suas mãos. Com o passar do tempo, a escravidão. Os escravos eram considerados mercadorias, não possuíam qualquer direito, e em tudo aos seus senhores serviam. A Revolução Industrial surgem as primeiras máquinas, as primeiras fábricas e os operários. E a transformação do direito do trabalho em época em que desenvolve o direito do trabalho e o contrato do trabalho. Aqui, gente, foi quando surgiu o contrato de trabalho. Até então, inexistia qualquer tipo de contrato trabalhista. No Brasil, a Constituição de 1824 trouxe em seu corpo legislativo que nenhum trabalho era proibido desde que não opusesse aos costumes públicos, segurança e saúde dos cidadãos. Entretanto, foi com a abolição da escravatura em 1888 que o trabalho livre e assalariado ganhou espaço. Com a vinda dos italianos para o Brasil para substituir a mão escrava, começou as reivindicações, porque eles estavam acostumados com a política da Europa, então forçou aqui no país posição de leis trabalhistas, começando inclusive pelos sindicatos. A Constituição de 1934 foi a primeira a 120 e 121. Em 1º de maio de 1900, das leis do trabalho, ou seja, a nossa famosa CLT. Outro destaque ao tratar dos direitos trabalhistas, incluindo-os no capítulo que trata dos direitos sociais. As demais no âmbito da ordem econômica e social. Essas foram
Carla, o vídeo estava bem. O vídeo estava bem. Oi? Como é que eu vou dizer? Ele lê um pouco e para, e depois ele lê mais um pouco. Mas depois do final Não, foi, não né? foi porque ele não completou. Mas, pessoal, vocês dão uma olhada, né? Ele é ele traz, né, histórico, né? Ele é bem histórico, ele traz uma abordagem, né, de como é que era antes e como é que estamos agora. Houve a necessidade das leis, né? E são as leis que nos regulamentam, que nos orientam. Se não fosse as leis, né, pessoal, acho que nós não estaríamos aqui, né? É importante, a gente às vezes fica com raiva das leis, né? Ah, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Mas é aquela questão, a gente tem que ser disciplinado, né? A gente tem que ter. Foi a Beatriz que falou. Tem uma aula que eles vão ver que fala sobre isso. Né? A Beatriz que falou, né, do tataravô dela, olha, se não fosse o teu tataravô, né? Se não fosse o meu, se não fosse os tataravós aí, de todo o pessoal, nós não estaríamos aqui, né? Gratidão a essas pessoas, né? Que em épocas tão difíceis, né? Épocas tão grotescas, eles conseguiram, né? Fazer. Sim, Cândida, posso fazer mais um adendo? Pode sim, que, no caso, a luta ela é bem forte até hoje nesse sentido, né? Por exemplo, o meu avô, eu conheci, amei de paixão, já é falecido hoje. O meu avô, ele foi o primeiro negro a participar do Corpo de Bombeiros de Caxias. Então, é uma luta, assim, sabe? As coisas, elas não acontecem do nada. A gente tem que estar sempre indo de atrás dos nossos direitos. Com certeza. E dos nossos sonhos também, né? Exato. Não, e nós somos o que somos hoje em razão dessas pessoas que sofreram, que lutaram, né? E nós estamos aí para fazer a nossa parte também, né? Vamos lutar para deixar para os nossos. O que move o mundo, gente? Os sonhos, né? Não, são os sonhos que movem o mundo. Se as pessoas não tivessem sonhado lá atrás, com tempos melhores, com melhores condições de trabalho, hoje nós não teríamos isso, né? Se as pessoas não tivessem sonhado em criar um remédio, uma vacina, né? Não estaríamos hoje aqui, um avião, um trem. Então, isso é sonhos, as pessoas sonham, né? Criam essas as futuras realidades, né? E assim, a minha mensagem para vocês, né, é justamente isso. Acreditem nos sonhos de vocês, né? Porque é esses sonhos que vai fazer a diferença, né? É esse sonho que vai modificar as coisas que hoje a gente diz, pô, tá legal, mas não tá legal, né? Aí daqui a algum tempo você diz assim, poxa, mas como é que a gente conseguiu viver assim, viver daquele jeito, né? Mas aí, os sonhos vão fazer com que as coisas aconteçam. É quem imaginava, né, que nós íamos ter um sistema de mobilidade como o Uber, né? O Uber, Pop, né? É verdade. Gente, foi um sonho, né? Os caras imaginaram. Eu não vou me estender aqui contando a historinha, né? Mas eu posso até colocar lá só para efeito de conhecimento, a historinha, coloco lá no Saga, só para efeito de conhecimento, para vocês verem como as pessoas, como o sonho é transformador, né? E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, aprendendo para transformar. Vocês estão fazendo isso, eu também estou aprendendo, eu estou sempre aprendendo, né? A Carla também. A gente está aprendendo para transformar. Sem dúvida, a gente está sempre em busca de conhecimento. Se tu quiser, depois eu te mando ali no WhatsApp
Tem um podcast que ele entrevista as pessoas que criaram, por exemplo, eu ouvi do cara que criou o Nubank, tem uma mulher que perfeito. criou aquele financiamento coletivo, e é Manda super sim. legal ver a história deles, que nem esse cara que criou o Nubank. Perfeito. Ele conta que ele fazia reunião para falar a ideia dele e todo mundo ria na cara dele. Ai, como é que tu vai criar um banco virtual, sabe? Então, é bem legal ver essas pessoas que pensam num produto à frente do que se tem na época, né? Justamente. E aí o Vou pessoal te diz mandar assim, depois. perfeito, eu agradeço. O pessoal diz assim, pergunte para o cliente o que ele quer. Não, o cliente não sabe, né? Se perguntar Exato. para as pessoas, como é que tu quer um sistema de transporte e mobilidade? As pessoas não sabem, não conhecem, vão dizer, um táxi, sei lá o quê. Né? A mente, né? O sonho foi além da expectativa. Isso. Esse do Nubank, ele fala assim que quando ele ia no banco, ele se sentia humilhado por ter que passar naquela porta umas 1000 vezes. Tem que deixar todas as moedinhas, tudo ali, sabe? Ele disse, tinha que ter um banco melhor que isso, que oferecesse um serviço melhor que isso. Tá aí, ó. É isso aí, é o sonho, é a busca, é a busca da melhoria, né? É isso que move o mundo, né? Amados, alguma dúvida? A professora Carla tá aí, vamos tirar as dúvidas, né? Eu não Professora, sei. Pessoal, se quiser, Eu tenho uma eu posso dúvida. deixar meu Quantas semanas vai ser essas aulas? WhatsApp. Tá, essa semana vão ser 2 semanas, tá? Que nem da Ok. professora Tiana, tá? Essa é a nossa disciplina de 2 semanas. Rian, tu queria falar alguma isso, eu coisa, queria fazer meu uma amor? pergunta. No Saga ali pra Oi. mim tá aparecendo a semana 1 e a semana 2. Aí abaixo deles tá aparecendo dissolução do contrato individual de trabalho e exercícios. Não sei se é algo que Não, ficou fora não, das primeiras semanas. ficou fora, ficou A fora. gente está Rian, nós organizando, vamos vocês vão fazer. direto na aula 1. Tá, Na semana 1 vai estar da aula 1 a 5. Daí as próximas nós ainda estamos ajustando. entendi. Rian, nós vamos só tirar aquilo ali, tá, Não, querido? tranquilo, Pode essa era a deixar, minha dúvida tá? mesmo. Obrigado. Obrigada por avisar. Meus amores, quem tiver mais alguma dúvida, estou à disposição, a professora Carla também, tá? Pessoal, queria deixar Vamos meu ver. WhatsApp, se caso vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição para ajudar. É 9981. Coloca no chat, Carlinha, faz favor. Já Aonde? coloca lá no chat, né, naquele lado Ah, dos. tá. Tá, vou botar. Daí é melhor Eu não sei pessoal. se é Eu vou uma ideia deixar ali embaixo. bacana. Eu não sei se é uma Oi? ideia bacana, mas a gente tinha um grupo no WhatsApp com o professor Márcio, com o professor Márcio de Recursos Humanos. A gente Certo. pode manter o mesmo grupo e só substituir a disciplina. Aí adicionamos a Carla, não sei se. Eu tava Olha, de administradora, eu posso fazer Claro, pode isso. Eu mencionar, só amiga. adiciono a Prof. Carla lá no grupo, porque já tá todo mundo lá, né? Isso, pode exatamente. Daí ser. fica muito mais fácil ficar criando outros grupos. Daí a gente só tira o Márcio, digamos, e Isso, acrescentamos a Carla. Daí fica da disciplina. perfeito. Perfeito. Ok, eu vou fazer isso Tá, depois. perfeito. Tá, eu Tá. só aceito se depois que passar a pandemia a gente fizer um café bem legal e que a gente possa pelo menos se abraçar. Acho que vai demorar um pouquinho da gente se Tomara, aproximar. né, que isso seja possível, Olha só, É. eu estava vendo, pessoal, é só uma questão, só que eu sei que estou tirando o tempo de vocês, mas eu também gosto de conversar. Assim, eu estava vendo umas pesquisas as universidades, eu não sei qual universidade americana, que no Brasil, a pandemia, a tendência de parar essa pandemia é setembro, tá? Assim, equilibrar, Vai né? longe. Vai longe. E assim, ó, e extinguir 97% em dezembro. Né? Aí ficaria 3. Acho que era só pro ano que vem, estão falando em Mas vacina em assim, torno de um ano. a gente tem que ver que a pesquisa foi feita a nível de Brasil como um todo, né? E a gente está vendo que o Rio Grande do Sul tem uma diferença bastante relevante com relação a Manaus, Belém e essas outras regiões. Então, assim,
É pesquisa, acho válido, pesquisa é sempre válido, né? Mas a gente vai ter que tomar os seus cuidadinhos, né? Mas assim, eu já prometi a minha torta de bombom, né? Vamos ver. Minha torta de bolacha, eu tenho torta de bombom e de bolacha que eu faço, gente, muito boa. Queridos amados, da minha parte, agradeço muitíssimo. Vamos resolver essa questão do pessoal não estar conseguindo entrar, de repente a gente cadastra tudo na agenda, tá? E que Deus abençoe o dia de vocês, a semana de vocês, tá? Qualquer dúvida, eu tô no meu celular também. Eu acho que todos têm meu celular. Oi, amor? Prof. Carla, dá uma olhada lá que eu já atualizei tudo lá no WhatsApp. Tá, eu acho que eu escutei. Já foi aqui. Ok, só vou mudar a foto ali rapidinho. Obrigada, querida. Beatriz, coloca também no grupo o meu... Não me insere, não precisa me inserir. Mas coloca o meu celular no grupo para os demais colegas que não sabem o meu WhatsApp, tá? Claro. Tá? Só divulga, por gentileza. Eu estou à disposição de vocês. Carla, pode tirar a gravação, por gentileza? Tá, deixa eu só me despedir, que senão a Cândida tomou meu lugar aqui. Gente, muito obrigada, viu, por terem participado. Espero que tenham gostado. E eu tô aqui pro que der e vier, tá? Já tô ali no grupo. E aí vamos seguindo nossas aulas. Quero agradecer e parabenizar vocês, né? Porque o futuro tá nas mãos de vocês, o meu, da Cândida. E a gente tem que fazer a nossa parte. Não, continua contribuindo. Então, pessoal, parabéns, sabe? É por aí mesmo. A mente da gente é que leva a gente aonde a gente quiser, tá? Vocês estão no lugar certo, estão se aperfeiçoando, estão buscando a melhoria de vocês, e não só de vocês, do mundo. Eu acho que o mundo está precisando de pessoas assim, então quero dar os parabéns para vocês. Tá? Muito obrigada, gente.